Vamos criar uma nova camada. E essa camada vai ser a camada de Ashura. Então vamos digitar camada, camada. E aqui, utilizando o comando de nova camada, nós vamos criar uma camada chamada Ashura. Essa camada de Ashura ela pode ser representada com uma linha contínua e nós vamos colocar na cor verde. Então, você cria uma nova camada, camada de Ashura, com um tipo de linha contínua e com uma cor verde. Confirme essa ação. Depois de você confirmar a ação dessa criação de uma nova camada, você vai selecionar entre as camadas a camada de Ashura. Após a criação da camada de Ashura, a seleção dessa camada de Ashura, nós vamos então criar a representação dos pisos. Para isso, como o próprio nome da camada sugere, nós vamos utilizar o comando de Ashura. Então você vai digitar Ashura, pressionar o Enter. Quando nós adentramos nesse comando da Ashura, vejam vocês, nós vamos abrir uma janela de opções. Dentre essas opções, nós vamos abrir aqui essa tabela, nós vamos encontrar diversas representações. Entre essas representações, nós podemos representar um ladrilho hidráulico através dessa camada aqui que representa uma grade. Então vamos representar o nosso ladrilho hidráulico utilizando essa grade NET. Então achem aí dentre as opções da tabela essa opção de Ashura NET. Vamos selecionar essa Ashura NET. E agora a ideia é o seguinte: nós vamos tocar na região onde você quer aplicar a Ashura. Nesse caso eu vou fazer um toque sobre essa região e também sobre essa região. Vou pressionar o Enter para finalizar o comando. Mais uma vez, vejam que aqui na área da inscrição da caixa de texto, né, nós não temos a aplicação da Ashura. Então, por isso que essa é uma das razões, normalmente eu faço a inscrição de texto antes de aplicar a Ashura antes de aplicar a Ashura. Porque se eu aplicasse, né, a Ashura primeiro, uma sequência no primeiro momento, vejo que aqui eu iria abrir a caixa de texto sobre a representação da Ashura. Aqui vejam também que nós tivemos um problema, que a Ashura ela acabou sobrepondo a área, né, da pia. Então eu vou apagar esse comando, vou deletar. Acabou deletando a pia, então eu vou utilizar o Ctrl Z. Ctrl Z ele também funciona. Vou selecionar essa Ashura e vou deletá-la. Então, novamente, eu vou utilizar o comando de Ashura. Vou fazer o mesmo processo. Vou buscar aqui a Ashura NET. Vou aplicar sobre a área da pia. Vejam que aqui, novamente, eu tive o mesmo problema. Agora deu certo. E vou pressionar o Enter para finalizar o comando. Ok. Então, apliquei a Ashura relacionado à área do banheiro. Vejam que nós temos aqui uma escala que não está apropriada, né, dos tamanhos dos ladrilhos hidráulicos em relação ao tamanho, né, da área de desenho. Mas, por enquanto, né, nós não vamos nos preocupar com isso, porque nós vamos fazer essa configuração de uma só vez. Porque nós ainda temos outras áreas que nós temos que aplicar também essa representação, né, do piso. Então, novamente, eu utilizo o comando de Ashura.
Já selecionado aqui a Ashura tipo NET, eu vou selecionar a área de banho. Vou pressionar o Enter para finalizar o comando. E novamente eu vou utilizar o mesmo comando. Então, como eu estou utilizando o mesmo comando, eu aciono esse comando utilizando o Enter, né? Eu retomo o comando e ele já está aqui então, selecionado a Ashura NET e vou digitar novamente sobre a área que eu quero aplicar a Ashura. Retomando o assunto, vejam que aqui essa representação ela está com uma escala inadequada em relação ao tamanho do desenho. Para eu fazer a adequação desse tamanho da escala da representação da Ashura em relação ao tamanho do desenho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou digitar sobre a Ashura, vou selecionar essa Ashura, vou pressionar com o botão direito e posso acessar as propriedades ou as propriedades rápidas. Nesse caso, é suficiente eu acessar as propriedades rápidas, porque aqui, nas propriedades rápidas, eu vou ter a escala. Eu vou ter a escala, vou ter a opção da escala e eu vou ter a opção de modificar essa escala. Vamos ver, por exemplo, uma escala 5 vezes maior do que o tamanho atual. Vejam que com 5 vezes o tamanho atual, eu já tive um ganho, um aumento nesse tamanho desse ladrilho hidráulico. Mas eu acho que ainda não é suficiente. Vou aumentar ainda mais. Vou colocar aqui 8. Vamos ver qual é o resultado. Bom, vejam que agora eu já tenho um efeito um pouco melhor. Um efeito de tamanho de ladrilho condizente e adequado em relação ao tamanho da área da copa. Posso até deixar ele um pouco maior, um 9, por exemplo. Se eu quero modificar o ângulo, eu posso utilizar esse comando. Então aqui, utilizo o comando, e modifico o ângulo do ladrilho. E assim eu finalizo o comando, fechando essa caixa. Posso fechar a caixa, essa caixa dessa tabela, utilizando então o comando do ESC. Eu vou então fazer o mesmo processo. O mesmo processo de configuração, agora na área do sanitário. Seleciono a Ashura, digito com o botão direito para acessar as propriedades rápidas. Se eu utilizo aqui as propriedades, também vou ter essa opção. Mas essa opção além de outras opções. Mas nesse caso, as propriedades rápidas é suficiente para eu alterar o tamanho da escala. Nesse caso, como o banheiro tem uma área menor, eu vou também aplicar uma escala para esse ladrilho menor também. 6 é suficiente? Não. Acho que vamos colocar o tamanho aqui de uma escala 7. Escala 7 já está suficiente, então, para essa representação do ladrilho hidráulico da área do sanitário. Pressiono o ESC para finalizar o comando. E aqui, na área de banho, eu vou também fazer uma configuração, utilizando o mesmo procedimento. Seleciono a Ashura, utilizo o botão direito para acessar as propriedades rápidas. E aqui eu vou utilizar uma escala menor. E por que eu vou utilizar essa escala menor? Porque aqui no desenho eu trago essa sensação que a área de banho ela é menor, utilizando também esse ladrilho um pouco menor. Então eu posso utilizar esse efeito. E com esse efeito, vejam que eu consigo ter uma melhor diferenciação entre as áreas, entre as áreas de banho em relação, por exemplo, à área do sanitário. Então, desse modo, nós finalizamos essa parte básica aqui, onde nós temos as aplicações tanto das Ashuras, tanto das Ashuras que representam os pisos, e também finalizamos essas inscrições de especificações de textos
referentes à especificação das áreas, né, dos ambientes internos da construção. É claro que aqui nós poderíamos ainda continuar, né, fazendo algumas representações, né, mas com o exemplo didático já está suficiente, né? Nós poderíamos, por exemplo, aqui aplicar uma achura que representasse esse piso de madeira. Nós ainda poderíamos fazer muito mais coisas. Mas para o nosso exemplo didático já está suficiente aqui, então, esse aprendizado, né, sobre a aplicação, por exemplo, de uma achura em relação ao piso, a inscrição, né, a especificação de um texto, as representações, né, das soleiras, né, das portas. E assim, nós vamos agora seguir para uma próxima etapa. Nessa próxima etapa, nós vamos detalhar ainda mais esse desenho. Não só detalhar, como também fazer a cotagem do desenho. E nesses próximos detalhes que nós vamos ver no próximo vídeo, vai estar relacionado à linha que representa o corte, onde nós vamos ter o segmento de corte em relação à planta baixa. Nós também vamos fazer a representação da projeção do telhado e vamos fazer a cotagem geral dessa planta baixa. Então isso tudo nós vamos ver no próximo vídeo. Até mais!